Olha só, gente, 6 milhões de pessoas usam os ônibus todos os dias úteis, tá? Aqui na cidade de São Paulo. Por isso, assuntos como congelamento da tarifa do transporte público no ano que vem, o fim do passe livre para os idosos em ônibus e agora também a possibilidade do fim do passe livre em trens e metrô, tudo isso merece sempre a nossa atenção. Esses assuntos tiveram aí um grande destaque durante a campanha eleitoral desse ano. Você acompanhou isso aqui no nosso Repórter São Paulo. E agora continuam na ordem do dia, porque o novo governo municipal está aí, ó, batendo a porta. Começa logo no dia 1º de janeiro. Para fazer um balanço sobre tudo isso, eu tenho o prazer de receber hoje aqui o Leão Servo. Ele é jornalista especializado em mobilidade. Oi, Leão, boa tarde. Márcia, tudo bem? Sempre um prazer receber você aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Balanço que dá para fazer sobre tudo isso que está sendo falado para o ano que vem? Bem, o prefeito eleito Dória, na manhã seguinte da eleição, prometeu congelar a tarifa durante o ano que vem. Eu acho que foi uma coisa assim meio surpreendente, mesmo ele não tinha os números exatos quando prometeu, agora tem que cumprir. E a medida mais rápida que ele pode fazer e que teria um efeito de economia é a suspensão de subsídios para idosos, eventualmente pré-escolares e tal. Que também já falou que está estudando isso, né? Está estudando, normalmente o município e o estado trabalham juntos, então se fizerem em São Paulo, provavelmente também o metrô vai fazer e a CPTM, e o governo do estado vai fazer na região metropolitana. É uma medida que pode ser feita se a gente pensar o seguinte: uma pessoa de 61 anos, rica, produtiva e etc. e tal, não paga o ônibus. E então, portanto, isso é um subsídio um pouco geral demais, generalista demais, e talvez a gente pudesse dizer o seguinte: idosos com dificuldade econômica merecem o passe livre, idosos sem dificuldade econômica não, por exemplo. Mas é uma discussão que eu acho um pouco... desgastante. Vai ser desgastante para ele essa discussão. Tem uma outra medida que ele pode tomar, que é a redução ou a eliminação da figura do cobrador. O prefeito Haddad já fez isso em 40% dos ônibus, são os ônibus das antigas cooperativas, os que circulam na periferia. Você sobe no micro-ônibus, por exemplo, ele já não tem mais cobrador. E funciona bem. E os cobradores são cerca de 30 mil pessoas que oneram um sistema que serve a 6 milhões de pessoas. São 800 milhões de reais o custo dos cobradores, é 10% do sistema. Então, uma economia rápida que ele pode fazer, talvez mais rápida até ou menos desgastante do que a suspensão do subsídio para os idosos. Pois tem uma outra coisa que o prefeito Haddad fez uma proposta de licitação, a nova concorrência, e ela parou no TCM, principalmente porque ele fez muito longo. O Haddad fez 20 com renovação de mais 20. 20 anos com renovação para mais 20, quer dizer, dá 40 anos para os mesmos empresários, parece um pouco muito, ou é muito. Né? Paris faz uma licitação a cada 3 anos, por exemplo, Nova York, Londres, todas as cidades em geral. Mas tem expectativa de retomar isso logo, esse processo? O TCM liberou recentemente. O Haddad não fez porque estava em campanha eleitoral. Então, ele poderia retomar no dia 1º de janeiro, por exemplo. Talvez alterando alguns detalhes, como esse, por exemplo, do tempo. Do tempo. Agora, a licitação prevê uma economia de cerca de 10% com a redução do número de linhas. Tem muita sobreposição de linhas na cidade de São Paulo. Você pega um corredor de ônibus, frequentemente você vê uma fila de ônibus, todos eles vazios, quando você poderia ter um ônibus um pouco mais cheio, ou 2, 3 ônibus só. Então, isso já tem uma economia de cerca de 10% com a nova licitação. 10% dos cobradores, 10% de economia com a redução de linhas. São duas medidas muito fáceis de fazer, rapidamente, e que terão um impacto muito positivo. Agora, na sua coluna na Folha de São Paulo, essa segunda-feira, você falou de outras medidas que poderiam trazer impacto de grana no transporte. Queria que você dividisse com o nosso telespectador. Sim, tem uma coisa muito interessante. O atual secretário de Transportes, Gilmar Tato, quando deputado, defendia uma medida que é a criação da CID municipal. A CID é um imposto que todos nós pagamos sobre a gasolina, é um imposto federal, e ele propôs que os municípios possam cobrar como uma forma de, por exemplo, a cidade de São Paulo tem um grande congestionamento. Quem anda de carro em São Paulo está congestionando a cidade, prejudicando o ar da cidade e o trânsito, inclusive dos transportes públicos. Então seria uma tarifa punitiva, de certa forma, para quem opta por andar de carro. 10% sobre o preço da gasolina, 10 centavos sobre o litro de gasolina, que não é muito. E 10 centavos sobre o litro de gasolina poderia subsidiar muito
poderia permitir, por exemplo, inclusive baixar o preço da tarifa atual. Para você ter uma ideia, ou seja, é um beneficiando impacto o coletivo. muito positivo. Né? Então, a criação rápida da CID municipal, isso depende do Dória fazer um bom trabalho no Congresso Nacional, porque é uma decisão do Legislativo Federal. Perfeito. Depois, você tem uma outra medida que eu até anotei para não esquecer, que é a questão da autoridade metropolitana. Todas as grandes cidades do mundo têm um sistema de transportes integrado nas regiões metropolitanas. São Paulo não tem, o Rio não tem, mas está criando. Nova York tem, Paris tem, Londres tem. E o que acontece? Hoje, se uma pessoa sai de São Bernardo e vem para São Paulo, quando ela usa o bilhete único, quem está pagando o subsídio para ela é o IPTU de São Paulo. Quem paga IPTU em São Paulo ajuda a pagar a tarifa de ônibus de quem vem da grande São Paulo para dentro de São Paulo. Isso é injusto. Claro. Tá certo? A autoridade metropolitana poderia equacionar isso, criando zoneamentos e tarifas progressivas, por exemplo, para quem vem de fora da grande São Paulo para dentro. E tem uma coisa que sempre se fala e ninguém tem coragem de defender em campanha eleitoral, que é o pedágio urbano. Se o Dória fizer isso, o que se aprende no mundo inteiro é o seguinte, é uma medida impopular na hora que é feita e 1 ano, 2 anos depois, altamente popular, porque ela reverte para uma melhoria do transporte no transporte. Imediatamente. Tá aí, gente. Leão Serve, é claro, é um assunto que nunca se esgota. Sempre um prazer te receber aqui. Obrigada por dividir com a gente essas informações. E início do ano que vem já está convidado para voltar, para a gente ver o que o Dória vai inventar. O que ele fez de fato, né? Obrigada. Obrigado, Márcia. Até a próxima.